Papo de bola hoje com o meu amigo professor Cícero Fernandes, zagueirão, seguro. Ele já participou aqui do Cidade na Tela, você deve lembrar, dias atrás, falando sobre mobilidade urbana, a questão da acessibilidade para os cadeirantes. E hoje a gente tem o prazer de conversar com ele, que para mim foi um dos grandes zagueiros do futebol lesbonense. Pena que há algum tempo atrás ele teve que dar uma parada, abreviou, eu diria, mais anos que ele pudesse jogar futebol, mas ele vai vivendo, vai acompanhando o futebol, respirando o futebol, porque ele adora, ele ama, eu sinto que ele é apaixonado, não só por esse esporte, futebol, como ele já disse aqui em oportunidades anteriores, por outro, mas o nosso foco hoje aqui é futebol. Cícero, prazer você falar aqui para o Papo de Bola. Eu quero que você faça inicialmente um apanhado geral, aí uma retrospectiva, o que é que você tem na mente da sua vida futebolística. Obrigado, Zé Neto, pelo espaço cedido. Zé Neto, eu comecei a minha vida futebolística aqui, iniciei no ano de 1999 aqui, quando disputei o meu primeiro campeonato, o campeonato juvenil, no Clube Recreativo, pelo então bairro de Fátima da gente aqui, que a gente morava aqui nas proximidades aqui da Avenida Benedito Leal. Nós montamos um time chamado Bairro de Fátima na época, que posteriormente veio a se transformar no bairro de Fátima ali do Demi. 99 você tinha 14 para 15 anos. 14, 15 anos de idade. Na época lá nós fomos vice-campeão do torneio do Clube Recreativo. Perdemos para o então time que chamava o time do Pelé, tá entendendo? Tiramos a Maçonaria na semifinal, que era um time muito bom aqui da cidade, da época de futebol de salão, quanto de minicampo, né? E posteriormente eu tive a oportunidade de estar jogando num time chamado Mangueirense, que foi criado pelo meu amigo Lé Ângelo, que me deu a oportunidade, me viu jogar e me convidou, juntamente com o Jorge Pesado, com o José de Jesus, com o Jonas do Seu Estevão, com o Antônio Carlos, com o Cardilã. Era um time muito bom, com o Finado Celso, que era um dos maiores jogadores que nós já tivemos aqui na nossa cidade. E nesse período, no ano de 2003, nós fomos semifinalistas, perdendo para a Rua do Fio, que naquela época era um time gigantesco e hoje continua sendo, né? Teve um períodozinho de pausa, a Rua do Fio, mas que veio a se tornar novamente um grande time. E depois desse quarto lugar que nós obtivemos aqui, fui convidado pelo Grujobasque, que era o grupo de jovens do bairro Santa Clara, para fazer parte do time do Grujobasque. Nós jogamos, o primeiro campeonato que eu joguei, nós jogamos a Copa Amizade, que era um torneio que tinha no final do ano, quando chegava o pessoal que precisava viajar para São Paulo para trabalhar, e fazia esse torneio da Amizade. Na realidade era um quadrangular ou um sexteto na época. Nós fomos vice-campeões também, perdendo para o Cirino, numa final 3-2. E depois disso nós jogamos num campo chamado Arena da Baixada, não sei se você lembra, que era nas proximidades hoje do Posto Lu. Sim. Lá nós fomos campeões com o Grujobasque, tá entendendo? Fomos campeões em cima, acredito que da Rua do Cirino também, que era o timaço naquela época. Nós conseguimos ser campeões. Depois desse período eu fui convidado pelo Pé do Morro, que foi onde eu passei 10 anos da minha vida. Lá eu consegui ganhar todos os títulos que um amador pode ganhar nesse período, que eu fiquei lá de 2004 até 2011, na realidade, 2012, quando lá eu fui campeão da Copa Cidade, fui campeão do torneio do clube, fui campeão de vários quadrangulares, de vários torneios que a gente era convidado a participar. Fui eleito o melhor zagueiro da cidade em quatro oportunidades. Fui eleito o jogador revelação no meu primeiro ano também, pelo Mangueirense na época. E em 2006 foi o meu ápice, quando eu fui convocado para a seleção de Elas Bom Veloso. E lá nós tivemos a oportunidade de representar o nosso município. Representamos muito bem na Copa JVC, na qual nós disputamos com outras 16 seleções aqui. Campeão invicto. Fomos campeões invicto da competição, batendo Valença aqui dentro do nosso estádio, estádio lotado, tá entendendo? No ano de 2012 eu fui convidado para jogar novamente no Santa Clara, joguei no Santa Clara, fomos vice-campeões no torneio do clube, perdendo a final para a Rua do Fio já voltando na sua reestruturação, um timaço com Cicinho, Ribamar, Gerry, Paulinho, timaço, Hernandes, nessa época. E meu último clube que eu defini foi o bairro de Fátima, onde eu disputei a Copa Cidade e nós saímos nas quartas de final.
Então a minha trajetória é essa. Eu, graças a Deus, sou um cara que tudo que um amador pôde conquistar, eu conquistei. É uma bela história, professor Cícero. E agora, dessas equipes que você jogou, em algumas oportunidades anteriores, você chegou a dizer que o que mais se identificou foi o Pé do Morro. Você continuou com essa versão? Assim, com certeza, porque se você for analisar, eu passei 10 anos lá. De 15 anos que eu joguei, 10 anos eu passei no Pé do Morro. Tenho um carinho muito especial pelo Pé do Morro, mas por todos que eu joguei, pelo Santa Clara, pelo bairro de Fátima, tá entendendo? E uma consideração muito grande também pelo meu amigo Leângelo, que foi o primeiro que me deu a oportunidade de jogar aqui na cidade. A avaliação que você faz da sua trajetória como A minha futebolista? trajetória, Zé Neto, eu considero bem sucedida, porque se você for analisar, nenhum atleta ganha mais do que perde. Com certeza, quem disputa campeonato vai perder mais do que ganha. Só que eu tive a oportunidade de ganhar todos eles. Fui campeão também do Copão Rural, em 2006 também, na época com o time do Anselmo, o time da Torre, chamado time da Torre. Então, todos esses campeonatos, fui bicampeão, futebol de salão. Eu fui campeão pelo conjunto, eu, Juninho, Jorge, Branco, e fui campeão em 2012 também com o Pé do Morro. Eu, Mamoré, Eli, Gustavo, todo mundo. Timaço. Bom, não fosse esse fato de você ter parado, ter abreviado a sua trajetória, você acha que jogaria até quando? José Neto, eu acho que eu ia vir. Enquanto eu conseguisse andar, eu acho que eu iria jogar, porque eu amo futebol. Eu amo o esporte em geral, mas o futebol, eu respiro futebol. Tá entendendo? E eu assisto muito futebol, muito campeonato europeu, campeonato brasileiro. Eu sou um entendedor de futebol, um dos que entendem de futebol. Recentemente tive a oportunidade de estar à frente da seleção de Elas Bom Veloso, onde desempenhamos um papel razoável dentro do que foi possível. Então, eu me considero uma das pessoas que também entende de futebol. É exatamente isso que a gente vai focar agora. A sua passagem pela seleção de Elas Bom Veloso ano passado, por ocasião do Copão Ampar, eu quero que você comente a respeito dessa experiência e o que foi que somou, que foi decisivo para Elas Bom Veloso não avançar. Inclusive, para passar de fase, teria que vencer a partida aqui em Elesbão, não saiu daquele 0-0 como o seu Gil. Fala pra gente. José Neto, eu acredito que a seleção de Elas Bom Veloso, ela é uma seleção muito boa. Nós temos muitos bons talentos. Eu não sou daqueles que acreditam que Elas Bom Veloso não tenha jogador, não, pelo contrário. Nós podemos não ter mais jogador da qualidade do Miguelê, da qualidade do Celso, mas nós temos excelentes jogadores aqui dentro da nossa cidade que vem se destacando. Dá para formar uma seleção e ganhar. Dá para formar uma seleção muito boa. Agora, infelizmente, a meu ver, nós fomos boicotados. É triste falar isso, mas nós fomos boicotados. Por quê? Paralelo a essa competição, nós estávamos tendo outras competições aqui na nossa cidade. O Copão Rural parava, só que estava tendo outra competição onde os nossos times estavam envolvidos. Atrapalhou muito, né, professor? E, a meu ver, daria para a gente ter conversado, para os jogadores não precisar ficar aqui e poderem representar a nossa seleção. Então, nós jogamos 3 jogos fora. A meu ver, que a gente poderia ter tirado um ponto, pelo menos, de Aroás e assim ter classificado. Nós saímos daqui, um jogo com 15 jogadores, outro com 13 e outro com 14. Sendo que o principal jogo seria em Aroás, para a gente conseguir pelo menos um empate, saímos com 13 jogadores, sendo que a maioria já eram jogadores reservas, tá entendendo? Jogaram fora de posição e optaram, né, porque estavam ganhando seu dinheiro, e eu não tiro a razão do atleta. Eu também ficaria aqui, porque se você está ganhando R$300 em um jogo e na seleção você não está ganhando nada... Qual é a tua opinião sobre essa questão do atleta receber? Eu acho o seguinte, eu acho que no dia do jogo da seleção não era para ter jogo em outro lugar. Eu acho que nós somos seres humanos, independente de nós termos as questões políticas, de ser rivalidade política, eu acho que daria muito bem para você parar um campeonato. Não, hoje tem jogo da seleção? Pronto, vamos parar. Vamos colocar amanhã pela manhã. Daria para a gente conversar. Porque aí você coloca, sabe em quê? Você coloca o jogador em xeque. As pessoas ficam com raiva do jogador e o jogador tem razão. Como é que tu tá ganhando, Zé Neto? R$300 no jogo e tu vai sair daqui para outra cidade para não ganhar nada, José Neto? Fica complicado. Então a gente tem que ver também o lado do jogador. Agora, professor, e aquele fato de Elesbom ter levado 5 gols no campeonato e 5 gols do Austin? Ficou marcado? José Neto, aquele campeonato ele já começou errado, porque o primeiro jogo nosso era contra São Miguel da Baixa Grande. Então nós fizemos uma preparação total voltada para São Miguel da Baixa Grande. E aqui você não quer dar nenhuma desculpa? Não, desculpa nenhuma. Só que, como é que você vai pegar uma seleção? São Miguel da Baixa Grande você viu que era a seleção mais fraca do campeonato. Você sabe que toda estreia é difícil.
A seleção de Aroazes, em virtude das chuvas, foi antecipado o jogo que seríamos nós e Aroazes, seria o segundo jogo. Então nós jogamos primeiro com eles. A seleção de Aroazes é uma seleção experiente. Uma seleção que já tem o hábito de jogar essas competições, atletas que têm o hábito de disputar vários torneios na região, como o Austin, como o Josimar, como o Joãozinho, entre outros tantos. E Elesbão vinha com uma carga de 16 anos sem jogar. Veloso já fazia 16 anos que não sabia o que era jogar um campeonato regional. É lógico que nós temos jogadores que também jogam fora daqui, tá entendendo? Mas se você faz uma preparação para um jogo e te apresenta outro, é complicado. Mesmo assim, naquele jogo eu vi que nós mostramos força, nós saímos perdendo de 3-0 no momento de falta de atenção, na realidade. Porque na hora que nós começamos a colocar o jogo em prática, nossa seleção reagiu, fizemos 2 gols. Infelizmente não conseguimos empatar aquele jogo. E dentro do nosso grupo, se você for analisar, foi a única seleção que não classificou com 10 pontos. Foi a da gente. Todas as outras seleções que obtiveram 10 pontos classificaram. Infelizmente nós não conseguimos. Quer dizer, você continua, professor Cícero, saindo agora dessa esfera da seleção de Elesbão, continua acompanhando o futebol lesbonense de perto? Copa Cidade, Rural? Todos os jogos, os que não dá para mim assistir lá, eu assisto em casa, porque hoje, graças a Deus, vocês fazem a transmissão e isso ajuda as pessoas que, por motivo A ou B, não podem ir ao estádio, não deram para ir no estádio, mas eu acompanho todos. Eu sei que você não foge da raia, dá uma opinião aí para essa decisão do final de semana entre Betônica e Capim-Pubo. A Betônica buscando o primeiro título e o Capim-Pubo buscando mais um caneco. Olha, um jogo duríssimo, Zé Neto, porque o Capim-Pubo, infelizmente, perdeu o Cicinho, que é um dos principais jogadores. E a Betônica perdeu o Beirinha, né, que precisou viajar. Então, 2 atacantes excelentes, 2 times muito bem montados, as 2 zagas fortíssimas, meio campo forte, perderam um pouquinho no ataque, então para mim vai ser uma decisão bastante difícil. Eu não acredito em goleada, eu acredito que vai ser um placar magro de 2-1, 1-0 para uma das equipes. Qual é a tua opinião com relação, professor Cícero, a futebol de base? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque lá no transcorrer de uma resposta aqui da nossa entrevista, você disse que Elesbão não tem jogadores do quilate de Celso, de Biguelê e outros mais. E aí vem essa questão do futebol de base. Acha que Elesbão pode futuramente ter jogadores de destaque se priorizar esse setor do futebol, a base, professor Cícero? Sem dúvida alguma, Zé Neto. Hoje em dia eu acredito que, embora nós não tenhamos mais esses jogadores com essa qualidade técnica, mas a gente vê hoje que os atletas hoje se preparam fisicamente. Eles fazem academia, eles fazem treinamentos físicos. E outra, a questão da base, eu acredito que as futuras gerações vão ser até melhores do que a que nós estamos tendo no momento. Por quê? A gente já vê um trabalho de base aqui. Você vê o professor Marconi, ele está ensinando os jogadores a saber o que é fundamento. Porque é muito fácil você pegar uma bola e sair correndo atrás dela. Agora, você saber o que é um passe de qualidade, você saber o que é posicionamento. Esses fundamentos são importantes. O mais importante que qualquer coisa. Atualmente, sim, no futebol. Antigamente, a técnica ela fazia diferença. Hoje você vê que a parte tática é quem está ganhando todos os campeonatos. Então eu vejo que vem muito forte. O professor Elielto também vem fazendo um trabalho bom, o professor Marconi, entre outros aqui que vem treinando base, e você vê vários talentos surgindo. Bom, a conversa com você flui de uma maneira satisfatória, mas a gente já está aqui na reta final da nossa conversa. Deixar você à vontade aí para as considerações e, por que não, falar dessa paixão sua pelo Palmeiras, que a gente sabe que você é um palmeirense ardoroso. De pronto, professor Cícero, muito obrigado, meu amigo. Zé Neto, eu só tenho a agradecer o espaço que você sempre tem me cedido aqui e agradecer a todos aí que apoiaram a seleção de Elesbão Veloso e a todos os que torceram pelos clubes que eu joguei. E dizer que em relação ao Palmeiras, realmente é uma paixão minha. Eu sou de 84. O Palmeiras, com 10 anos, eu conheci o Palmeiras, né, naquele Super Palmeiras da Parmalat, 93, 94. Foi ali que onde começou. Ganhava tudo. Né? Então isso aí me fez. A gente geralmente tem a tendência de torcer para quem ganha, né? Então acredito que isso tenha feito com que eu me apaixonasse. Hoje eu realmente é um clube que eu amo, que eu tenho vontade de conhecer e, se Deus quiser, ainda vou realizar esse sonho de assistir um jogo dele lá no Allianz. Já assisti em Teresina, na Copa dos Campeões de 2002, assisti 2 jogos dele, já tive essa oportunidade, mas, se Deus quiser, ainda vou assistir lá em loco, em São Paulo.